A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui que fala é o irmão Vinícius, amém. Só um instante. Opa. Uma coisinha. Pronto. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu gostaria, irmãos, de falar a respeito da suprema sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Especialmente no que se refere às riquezas, amém? Qual é a suprema sabedoria de Jesus? Por que o que Jesus disse é tão fantástico, né? Por que isso é bom para as nossas vidas, né? Então, hoje nós vamos meditar a respeito da passagem do jovem rico, né? Onde Jesus diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 21, né? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, né? Então, Jesus disse ao jovem rico que se ele quisesse ser perfeito, ele tinha que vender os bens dele e dar aos pobres. Assim ele teria um tesouro no céu e depois ele deveria seguir a Jesus, né? Então Jesus disse que a perfeição está em vender os seus bens e dar ele aos pobres, né? Por que isso é a suprema sabedoria, né? Porque Jesus disse que aquele que quer ser perfeito deve fazer isso, certo? Então, se queres ser perfeito, vai, venda os seus bens e dá aos pobres. Então, quem vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito. É um homem perfeito, né? Mas você poderia perguntar, mas por que que quem vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito, né? Quem segue os mandamentos do Senhor, vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito. Por causa de tudo o que foi dito, né, por Salomão no livro do Eclesiastes, né? Salomão no livro do Eclesiastes elenca vários problemas, né, com relação às riquezas, né? Primeiramente, né, lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Vamos entender por que quem vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito, segundo Jesus, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, né? Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também todo o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, né? Então, todas as nossas riquezas nesse mundo, um dia vão passar, né? Hoje estão aqui, amanhã não estarão. Então, uma razão pela qual quem é perfeito é aquele que vende os seus bens e dá aos pobres é porque junta tesouros no céu e não na terra. Porque os tesouros da terra um dia vão se desfazer, mas os tesouros do céu não vão se desfazer. É por isso que quem vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito, né? Outra questão, né,
a respeito daquelas pessoas que juntam, né, riquezas para si e tentam fazer com que os seus filhos herdem, né? Eclesiastes capítulo 2, do versículo 18 ao 21, né? Diz assim, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 ao 21. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim, né? Então Salomão diz: o resultado daquilo que eu trabalhei vai ficar para quem vier depois de mim, né? Para quem herdar as minhas riquezas. Versículo 19. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo, né? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, né? Então, quem trabalha para juntar tesouros aqui na terra, o que acontece? Um dia vai morrer, certo? E as riquezas vão ficar para ser herdadas por outras pessoas, né? E aquele que deixa a riqueza para outras pessoas não sabe se aquela pessoa vai se utilizar daqueles bens de maneira sábia ou não, certo? Então, dá um exemplo. Existem os homens mais ricos do mundo, né? Como, por exemplo, o Bill Gates, né? O Elon Musk, certo? Qual o problema com isso? As pessoas ficam com ódio, né? Porque essas pessoas são extremamente ricas, né? Mas eu digo o seguinte: você não precisa ter ódio delas, né? Porque elas são ricas. Por quê? Porque um dia o Elon Musk, né? Um dia o Bill Gates, os dois vão morrer. E provavelmente, eu não digo certeza, né? Provavelmente eles vão deixar todas as riquezas que eles acumularam durante a vida para os filhos, né? Para algumas pessoas que não trabalharam para ter essa riqueza. O que vai acontecer? Muito provavelmente essas pessoas não vão ser sábias para gerir o patrimônio dessas pessoas super ricas. Então o que vai acontecer? Eles vão à falência. Então quando você quando você acumula muitas riquezas e deixa essas riquezas para as pessoas que virão depois, você não sabe se aquela pessoa que vai herdar vai ser sábia para gerir aquilo ou não, certo? Então, você pode até fazer com que os seus filhos herdem as suas riquezas, mas isso não é sábio. Não é sábio. Por quê? Porque você não sabe se aquela pessoa que vai herdar suas riquezas vai ser sábia para gerir ou não aquilo que você construiu durante a sua vida, certo? Então, mais uma vez, né, Jesus diz: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no paraíso. Depois vem e segue-me, certo? Então, segundo o que disse Salomão em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 18 ao 21, não é sábio fazer com que outra pessoa herde aquilo que você construiu. Por quê? Porque você não sabe se aquela pessoa vai ser sábia ou não para gerir o seu patrimônio, certo? Então, muitas vezes, tipo assim, raras vezes as pessoas que herdam patrimônios, elas sabem gerir aquilo que elas herdaram, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, elas acabam indo à falência, né? Elas desperdiçam o patrimônio, né? Por quê? Porque elas não tiveram um trabalho de construir aquele patrimônio. Então, Salomão colocou o problema e Jesus Cristo resolveu o problema, né? Salomão disse: olha, não é sábio, né? Você vai deixar suas riquezas para outras pessoas herdarem, e você não sabe se aquelas pessoas que vão herdar suas riquezas
vão ser sábias para gerir eles ou não. Então você vai passar a sua vida inteira construindo um patrimônio e os seus descendentes, quer dizer, os seus herdeiros, vão desperdiçar tudo que você construiu. Muito provavelmente vão desperdiçar tudo que você construiu com bobagem. Então, o que é mais sábio? O mais sábio é vender o que você tem e dar aos pobres. Como Jesus disse, né? Oi, Jesus. Então, né, Salomão continua dizendo. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Versículo 21. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Né? No versículo 21. Então, no versículo 21, Salomão reclama do seguinte. Olha, eu passei a minha vida toda, edificando um patrimônio. E no fim da minha vida, o que vai acontecer? As pessoas vão herdar aquilo que eu deixei. Mas quem vai herdar aquilo que eu deixei vai ser alguém que nunca trabalhou para construir aquilo que vai herdar, né? Então, por uma questão de justiça, isso não é sábio. Por quê? Porque aquela pessoa que vai herdar não trabalhou para conseguir, né? Tem até o caso do Bill Gates, né? Que o Bill Gates já falou claramente, né? Que o patrimônio dele, de um dos homens mais ricos do mundo, ele não vai deixar para os filhos dele. Por quê? Porque muito provavelmente eles vão acabar com o patrimônio, né? Porque a pessoa que não construiu o patrimônio não sabe gastar, não sabe gerir, né? Então, segundo o que Jesus disse, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, né? Então, se você, no caso de Jesus, né? No caso da sabedoria que Jesus deu ao jovem rico, né? Se você vende o que você tem e dá aos pobres, então, aqueles que iriam herdar o que você ia dar, sem trabalhar, o que vai acontecer? Eles vão ter que trabalhar para conseguir construir um patrimônio. E se eles forem irresponsáveis com o patrimônio, o prejuízo vai ser deles e não seu. Certo? Então, segundo o que Jesus disse, né? Segundo a suprema sabedoria que o Senhor Jesus Cristo ensinou ao jovem rico, né? O mais sábio é de fato vender e dar aos pobres, porque aí então o prejuízo da irresponsabilidade daquele que gasta o patrimônio como quiser não vai ser daquela pessoa que passou a vida toda construindo, né? O prejuízo não vai ser daquela pessoa que passou a vida toda construindo, né? O prejuízo vai ser do irresponsável que gastou como queria, né? Então, perceba que com uma só frase, Jesus respondeu a todos os problemas que Salomão colocou no livro do Eclesiastes, né? Que primeiro, você junta um patrimônio durante toda a sua vida. Então você faz com que outras pessoas herdem esse patrimônio. Então você não sabe se aquela pessoa que vai herdar o seu patrimônio é sábia ou não. Certo? E existe uma grande possibilidade daquela pessoa que herdou seu patrimônio não saber gerir e acabar desperdiçando tudo o que você construiu na sua vida. Depois, além de não saber gerir o seu patrimônio, aquelas pessoas não trabalharam nada
para conseguir aquilo que elas herdaram. Então, primeiro, não é sábio deixar na mão delas. Segundo, não é justo. Por quê? Porque elas não trabalharam para conseguir, né? Então, daí então a resolução do problema pelo nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, né, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade, né? Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem tem amor ao dinheiro jamais se fartará dele. Certo? Então, se você tem amor ao dinheiro, você nunca vai ficar contente com aquilo que você tem. Nunca vai ficar satisfeito com aquilo que você tem. Certo? Então, para que você fique satisfeito, né? É necessário saber dar um basta no volume, né? Daquilo que você ganha. Ou então você nunca vai ficar satisfeito, né? Segundo o que diz Eclesiastes. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Então, os cristãos têm que ter um momento em que eles têm que dizer: eu estou farto, né? Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Por isso, né, outro ponto que a suprema sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo resolve. Porque quando você diz, quando uma pessoa vende o que tem e dá aos pobres, ela está demonstrando que está farta, né, daquilo que tem. Eclesiastes capítulo 5, versículo 11, né, no versículo seguinte. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos a não ser o de ver esses bens com seus olhos, né? Isso é muito interessante. Vamos pensar assim no homem mais rico do mundo, né? O Elon Musk. Elon Musk. A fortuna dele está avaliada em meio, se eu não me engano, acho que só o Elon Musk tem 300 bilhões de dólares, né? Isso em reais dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Só o Elon Musk tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais, aproximadamente, né? Então, o que acontece? Você acha que o Elon Musk um dia vai gastar todo o dinheiro que ele acumulou? Você acha que o Elon Musk um dia vai gastar todo o dinheiro que ele acumulou? Não, não vai, né? Ele vai buscar acumular cada vez mais patrimônio, certo? Então, o que acontece? Não tem sentido ele ter 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Se ele nunca vai gastar 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Esse dinheiro, para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para ser gasto, certo? Então, se eu sou uma pessoa rica, e eu sempre guardo uma parte do meu dinheiro, para situações de segurança, né? Eu sempre fico reinvestindo o meu dinheiro. Tem uma parte do meu dinheiro que nunca na minha vida vai ser gasta. Nunca na minha vida vai ser gasto. O dinheiro que eu estou guardando, se eu passo a minha vida inteira só investindo, reinvestindo e pegando lucro e reinvestindo, pegando lucro e reinvestindo e guardando aquele dinheiro, né? E acumulando cada vez mais patrimônio para ser cada vez mais rico, uma boa parte do meu dinheiro nunca vai ser gasta, nunca. Por quê?
Porque como diz Salomão, né? O ouro, o ouro, é, ele só serve, muitas vezes, né? O ouro ele só serve para ser olhado com os olhos, certo? Então, para o homem rico, boa parte do ouro dele só serve, a vida toda dele só vai servir para ser observado com os olhos. Por quê? Porque ele nunca vai gastar, né? Uma boa parte do dinheiro dele vai ser mantida guardada para sempre. Porque ele nunca vai gastar toda a fortuna que ele tem. Ele não quer se tornar pobre. Por isso, não tem sentido ele ter o patrimônio que tem. Por quê? Porque uma boa parte do patrimônio que ele tem só vai ficar acumulado, nunca vai ser gasto. Nunca vai ser gasto. Então, como Salomão disse, a riqueza só serve para ser vista com os olhos. Certo? Então, outra coisa, né, que Jesus diz que resolve o problema que Salomão pôs no livro de Eclesiastes. Se você vende o que você tem e dá aos pobres, então essa parte do seu dinheiro que nunca na sua vida ia ser gasta, ela vai servir para alguma coisa, ao invés de ficar só sendo observada. Então, para o homem rico, não faz sentido ele ter o patrimônio que ele tem. Por quê? Porque ele vai guardar para sempre aquele dinheiro. Ele nunca vai gastar todo o patrimônio que ele tem. Ele nunca vai gastar tudo que ele investiu. Então sempre vai ter uma boa parte do dinheiro dele que não vai servir para outra coisa senão para ser observada com os olhos. Então é tolice fazer isso, porque esse dinheiro nunca vai ser gasto. Vai ser mantido guardado para sempre, nunca vai ser gasto. Então, a riqueza, segundo Eclesiastes, só serve para ser, muitas vezes, né, só serve para ser observada com os olhos. De fato, né? Então, outra parte, né, outra coisa, né, que a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo resolve. Né, resolve todos os problemas, né, praticamente todos os problemas que Salomão colocou no livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, né? Diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir, né? Então, você é um trabalhador, né? Quer, segundo o que diz Eclesiastes, quer você coma pouco, quer muito, doce é o seu sono. Porque você não tem muito patrimônio para vigiar, né? Você não, se você tem muito patrimônio, você tem muitos empregados trabalhando para você, o que vai acontecer? Você sabe que se você calcular mal, né, os gastos do seu patrimônio, uma pessoa pode acabar sendo demitida e passando fome, né, quando a empresa não vai à falência e muitas pessoas são demitidas, né, e muitos empregados e famílias ficam com menos condições financeiras. Então, ser patrão tem suas vantagens, mas as desvantagens são maiores ainda. Por quê? Porque quem tem um patrimônio muito grande não consegue dormir, pensando nos ladrões, pensando em cuidar do próprio dinheiro. Agora, o trabalhador, segundo o que diz o Eclesiastes, quer coma pouco, quer muito, doce é o sono dele. Então, outro ponto que a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo resolve. Por quê? Porque se você vende aquilo que você tem e dá aos pobres, doce é o seu sono. Você vai ser um trabalhador e doce vai ser o seu sono, porque você não vai ter com o que se preocupar, né? Então veja que a sabedoria que o nosso Senhor Jesus Cristo tentou dar ao jovem rico,
é a suprema sabedoria, né? Então, se você se você faz o que Jesus diz, então, de fato, você será perfeito, como ele disse. Ele disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no paraíso. Depois, vem e segue-me, né? Não é pecado ser rico, de jeito nenhum, né? Você acumular bens para si não é pecado, não é pecado de maneira nenhuma. Só que não é a suprema sabedoria, né? Está mais para tolice. Porque primeiro, né, vamos recapitular. Vamos recapitular o que nós aprendemos, né? Por que que Jesus disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me? Por que que aquele que vende o patrimônio que tem é perfeito? Porque não é sábio, né, juntar riquezas nesse mundo. Segundo o que diz Eclesiastes capítulo 2, do versículo 18 ao 21. Primeiro, se você junta patrimônio nesse mundo, o que vai acontecer é que outras pessoas vão herdar o seu patrimônio. E você não sabe se aquela pessoa que vai herdar o seu patrimônio é sábia para gerir ele ou não. Então existe uma grande possibilidade de que aquela pessoa que herdou o seu patrimônio desperdice ele com bobagens. Certo? Então, não é sábio, né? Você pode até fazer isso, fazer com que outras pessoas herdem o seu patrimônio. Mas saiba que não é sábio, porque aquelas pessoas muito provavelmente não vão ser sábias para gerir aquilo que você construiu a sua vida toda. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai deixar outras pessoas herdarem o seu patrimônio e elas vão desperdiçar aquilo que você passou a sua vida inteira construindo, né? Segundo ponto do que Salomão levanta é que as pessoas que vão herdar o seu patrimônio não trabalharam nada para conseguir o que elas vão herdar. E por isso não é justo. Não é justo que elas herdem, né, aquilo que elas não trabalharam para conseguir. Daí então a maior sabedoria ser o que Jesus falou para o jovem rico. Porque então, se aqueles herdeiros, né, quiserem ter um patrimônio, eles vão ter que construir o próprio patrimônio. E se eles tiverem prejuízo com o próprio patrimônio, o único prejudicado vai ser eles e não o suor do seu rosto, que você passou a vida toda tentando construir. Certo? Então a maior sabedoria é fazer o que Jesus disse. Quem ama o dinheiro, né? Vamos lá, né? Quem ama Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Se você passa a sua vida toda ajuntando dinheiro para si, você nunca vai ficar satisfeito. Então tem que haver um momento em que você tem que dizer para si mesmo: já basta, estou farto. Porque senão você nunca vai ficar satisfeito com aquilo que você tem. E Jesus resolve isso também no conselho que ele deu ao jovem rico, né? Então por isso que aquele que vende o que tem e dá aos pobres é perfeito, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 11. Quem junta muito dinheiro para si tem uma grande quantidade de dinheiro que ele nunca vai gastar na sua vida, que só vai servir para olhar, que não faz sentido ele guardar, porque nunca vai ser gasto. Você acha que o Elon Musk vai gastar 1 trilhão e 500 bilhões de reais que ele tem em patrimônio? Não. Sempre vai ter uma boa quantia que ele vai guardar. Então, esse dinheiro nunca vai ser gasto totalmente.
Ou seja, vai ter uma grande quantidade de dinheiro que não vai ser gasto nunca pelo Elon Musk. Só vai servir para ser olhado. E isso não faz sentido. Ou seja, ele trabalhou em vão. Porque nunca vai ser gasto. Só serve para ser olhado o dinheiro, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, mas a riqueza do homem rico não o deixa dormir. Então, se você é um trabalhador, doce é o seu sono. Se você é um trabalhador, doce é o seu sono. Mas as necessidades humanas do rico não são supridas plenamente, porque ele não consegue dormir, não consegue descansar por causa da riqueza dele. Então o homem perfeito é aquele que vende o que tem e dá aos pobres, segundo Jesus, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 13 ao 14, né? Tem mais uma coisa que o rei Salomão falou em Eclesiastes, né? Que existe o perigo das riquezas, né? Daqueles que juntam patrimônio para sustentar os próprios filhos. Aí o que acontece? Vem uma crise e a pessoa perde o que tinha e não consegue mais sustentar os próprios filhos. Ou seja, não foi sábio, né? Então, por isso que Jesus não teve filhos carnais, né? Por quê? Porque aquela era a suprema sabedoria, né? Os filhos de Jesus eram filhos espirituais, né? Cumprindo assim a sabedoria de Eclesiastes. Você pode ter filhos, não me entenda mal, você pode ter filhos carnais, né? Filhos que você gerou do seu próprio ventre. Mas saiba que essa não é a suprema sabedoria. Não foi assim que Jesus viveu, né? Apesar de que não tem mal nenhum nisso. Mas não é a suprema sabedoria. A suprema sabedoria é ser como Jesus foi, né? E é isso, irmãos. É por isso que Jesus disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no paraíso. Depois vem e segue-me. Então, por que aquele que vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito? Porque vender os seus bens e dar aos pobres é a suprema sabedoria. É a sabedoria que resolve todos os problemas apresentados por Salomão no livro de Eclesiastes. Certo? Por isso que essa é a suprema sabedoria. Por isso que quem vende os seus bens e dá aos pobres é perfeito. Não existe pecado nenhum em ser rico. Não existe pecado nenhum em ser rico. Não existe pecado nenhum em usar as suas riquezas para ajudar os pobres e continuar sendo rico. Não tem problema nenhum nisso. Só não é sábio. Só não é perfeito. Não existe pecado nenhum nisso. Em ser rico e ajudar os outros com as suas riquezas. Pecado nenhum. Só não é perfeito. Só é tolo. Vai desperdiçar suas riquezas. Vai trabalhar em vão. Apesar de que é uma boa pessoa. Mas não tem a sabedoria perfeita. Né? Jesus disse: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Então, quem junta dinheiro para si, ainda que não seja pecado, né, você ser uma pessoa rica e ajudar os pobres com a sua riqueza, ainda que não seja pecado você subir de vida, né, e ajudar os pobres com a sua riqueza, não é pecado, mas não é sábio, segundo o que nós lemos em Eclesiastes. Por quê? Porque um dia alguém vai herdar a sua riqueza. E muito provavelmente essa pessoa não vai ser sábia para gerir aquilo que você construiu. Segundo, não vai ser justo, porque aquela pessoa não trabalhou pela riqueza que herdou.
Terceiro, muito boa parte da sua riqueza nunca vai ser gasta por você. Só vai servir para ser olhada, para ser contemplada. Porque você vai juntar e guardar eternamente até o dia da sua morte. Porque você não vai gastar tudo que você tem. Fora mil e outras coisas. Quem é rico vive preocupado com as suas riquezas. E o trabalhador tem um doce sono. Então você pode ser rico, não tem pecado nenhum nisso. Só que não é muito sábio, né? Não é sábio. Segundo o que está escrito em Eclesiastes. A maior sabedoria é ser como o Senhor Jesus Cristo, né? Segundo o que ele disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no paraíso. Depois vem e segue-me. Amém? Então, é pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado constituir uma família? Deus me livre de dizer isso. Mas não é a suprema sabedoria. A suprema sabedoria é ser como Jesus. Amém? Então, Jesus deu o supremo conselho ao jovem rico. Mas ele não quis ouvir.